Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui, e o Lacrete Viana acabou de dar o furo, meu brother. Charles Oliveira versus Rafael Fiziev será a luta principal do UFC Rio. Pelo menos é o que eles estão querendo fazer. Pelo jeito, a notícia não é oficial, mas tá aí. Laerte Viana deu o furo hoje, há 13 minutos atrás. Que coincidência, hein, Laerte? Nós estamos vendo aqui, ó. Você tá vendo aqui? Um 13zinho aqui com extrema segurança, ó. Há 13 minutos atrás, mas que coincidência, hein? E para homenagear o Lacrete Viana, você já vai fazer o seu Lzinho com extrema tranquilidade e segurança. Qual L? O L do like, obviamente. Você está no canal do Renato Mani Moicano, meu brother. Faça o L de like e faça o C de comentário. E, meu brother, o UFC acabou de surpreender de novo todo mundo. Quem esperava que o Charles Oliveira ia voltar tão rápido e contra um nocauteador no Rio de Janeiro? Eu, pessoalmente, acho que essa luta não faz sentido nenhum para o Charles, faz todo sentido para o Rafael Fiziev e, ainda mais sendo no Rio, faz menos sentido ainda. Mas o UFC acabou de salvar o UFC Rio. O UFC Rio estava com um grande problema da gente achar quem seria o main event. Foi falado muito no Malhadinho, depois botaram o Malhadinho e Volkov em outro lugar, agora eu não lembro nem qual foi. Se falou muito também nos Fight Nerds. O Ruff era uma possibilidade também. Jean Silva já estava com luta marcada contra o Diego. Carlos Prates estava com luta marcada. Então, ficou se especulando muito. Quem seria a próxima luta? A luta principal? Será que vai ou não vai? Falaram também da Mackenzie Virna Jandiroba. Na minha opinião, não seria uma luta desse calibre para fazer o main event. Mas o fato é que não é oficial, mas o UFC está tentando fazer Charles Oliveira versus Rafael Fiziev. Na minha opinião, a pior luta do ranking para o Charles Oliveira. Vamos dar uma olhada aqui no ranking. Charles Oliveira acabou de perder nocauteado para o Topuria, foi para 4º lugar e vai enfrentar, se tudo for como eles estão esperando, o 10º do ranking, Rafael Fiziev. Na minha opinião, não tem ninguém melhor de striking do que o Rafael Fiziev nessa categoria, e eu vejo o UFC querendo colocar o Rafael Fiziev de novo num title run. Por quê? Porque ele é um cara performático no strike, é um cara que não é conhecido, mas que a galera gosta da performance dele. Lembrando que ele acabou de vencer lá na terra dele, eu nem lembro como é que é, se é o Uzbequistão, o UFC foi para algum lugar desses aí, e Azerbaijão, eu acho, né? E venceu o... Como é que é o nome dele? O Inácio Barramonde, certo? E agora voltou um hype, porque a gente tem que olhar também o cartel do Rafael Fiziev. 13 vitórias e 4 derrotas, 7 vitórias e 4 derrotas no UFC. Cara, é um card que não faz jus ao lutador que esse cara é. É um lutador muito bom. Venceu o Barramondes, perdeu pro Justin Gage, mas tem que lembrar que ele pegou essa luta com uma semana. Machucou, né, o joelho contra o Matheus Gamrot e também tinha perdido uma decisão majoritária que, na minha visão, foi uma derrota meio roubada, vamos dizer assim. Majoritária quer dizer que 2 juízes viram vitória do Gate e um viu empate, para você ver. A luta não foi uma luta fácil de ser julgada. Fora isso, bateu na lenda Renato Mani Moicano aqui e perdeu do Mustafaev. Perdeu mesmo, essa luta que ele foi nocauteado. Mas é um cara de excelente striking. E, de novo, meu brother, me estranha o UFC querer fazer ele contra o Charles Oliveira. Por quê? Porque é uma luta que não acrescenta nada pro Charles, beleza? Ganhou do Rafael Fiziev. O que que muda isso? O que que muda isso nos rankings? Não vejo mudando nada. Agora, se o Fiziev vence ele, o que eu acho que é o mais provável, infelizmente, eu sou um fã do Charles Oliveira, mas, de novo, análise preliminar. Se eu tivesse que colocar dinheiro agora, era Rafael Fiziev, beleza? Vamos fazer mais vídeos sobre o UFC Rio, mas o fato é esse. Tipo assim, quando apresenta a luta, puta que pariu, por que ele aceitou essa luta? Prevejo também muita gente criticando não só o Charles Oliveira, mas criticando também o Diego Lima por ele ter aceitado essa luta. Eu não sei, ainda nem se aceitou. A gente está especulando aqui. Mas o fato é o seguinte, por que ele aceitou essa luta, meu brother? Por que o time dele aceitou essa luta? Vou ter que olhar de novo os rankings, velho. Beleza, você pensa, ele perdeu do Islam Makhachev, já o Islam Makhachev vai sair dessa categoria, então não faz nem sentido. Ele perdeu do Topuria, ele perdeu do Arman. E a luta com o Max Holloway? Max Holloway tá machucado, só volta depois de muito tempo. Mas fazer ele lutar agora, vindo de, quanto tempo que ele foi nocauteado pelo Topuria?
Entendeu? Poderia ter colocado ele contra o Justin Gage, era melhor, era uma luta que fazia mais sentido. Ele contra o Dan Hooker, o Dan Hooker chamou ele para lutar em dezembro. Por que ele não esperou o Dan Hooker, não? Meu brother, só pode ser uma coisa, devem estar botando muito dinheiro, porque eu não acho que uma vitória contra o Rafael Fiziev vai colocar ele para lutar pelo título direto. Então, mesmo ele vencendo o Fiziev, vai manter na posição e vai lutar com quem depois? Então, isso aí é papo de terem dado muito dinheiro pro Charles. Enquanto o Fiziev venceu o Charles, vai ocupar a quarta posição, e aí pode ser que coloque ele contra o Arman Tsarukyan, que eu acho que o UFC tá puto com o Arman Tsarukyan. A Arman Tsarukyan tá travando essa categoria e ainda tá dizendo que a galera tá negando lutar com ele. Essa não é a verdade. A verdade é que você fudeu a categoria esse ano, Arman Tsarukyan. Essa é a verdade. E vai esperar um ano inteiro para lutar. Eu acho que o UFC tá puto com o Arman. Pode ser que ele vencendo, pode ser que o Fiziev vencendo, coloque o Arman versus o Fiziev. Agora, se tratando de UFC Rio, isso aí é outra coisa que mostra bastante relevância e visão do UFC pro Rio. Muito foi falado como o UFC não ligava pro Brasil, como o mercado... Teve a entrevista do Borrachinha falando muito mal do Brasil, dizendo que o UFC não... que o brasileiro não compra, que o brasileiro streama, que não assiste o UFC Fight Pass. Mas você pode ter todas essas coisas que o Borrachinha falou, mas dizer que o UFC não liga mais para o UFC Brasil, eu acho que isso aí é uma prova disso. Charles Oliveira é um cara que pode ser usado em qualquer card de pay-per-view no mundo. É um cara conhecido internacionalmente. Mesmo depois da derrota, estava fazendo seminário lá na Alemanha, na Tailândia, rodando o mundo inteiro para mostrar as técnicas, né? Vi muita gente até fazendo gracinha em relação a isso. Não usou contra o Topuria, mas é coisa de hater. Charles Oliveira é um cara que tem muita técnica e a galera gosta dele. O fato é esse. E fazendo essa luta no UFC Brasil, demonstra que o UFC ainda liga para o público brasileiro. Como o vídeo que eu vi no 6º round, é um evento barato, tem grana do governo, coisa que eu acho errado aí, beleza? Não vão pagar a arena, atletas que ele vão usar brasileiro, paga muito pouco, né? A maioria não tem uma bolsa exorbitante. O maior gasto deles aí vai ser com o Charles Oliveira. Mas independente disso, só o fato de você ter o Charles Oliveira capitaneando um card no UFC Rio mostra que o público ainda é relevante. Você tem que lembrar o seguinte, dos 3 maiores mercados, o Brasil está no meio. É Estados Unidos, Rússia e Brasil. E por mais que a política esteja extremamente complicada, faz o L, por mais que o brasileiro esteja sem dinheiro para gastar, ainda é um público relevante, são 200 milhões de habitantes e grande parte da população é fã de MMA, adora MMA. Então, brother, salvou o UFC Rio, mas com o preço de destruir a carreira do Charles Oliveira. Vamos dar uma olhadinha agora no cartel do Charles Oliveira. Ele tá vindo de 3 derrotas nas últimas 5 lutas. Ele só venceu o Michael Chandler e o Benil Dariush. Perdeu pro Islam Makhachev, pro Arman Tsarukyan e pro Ilia Topuria. Tomou um nocaute no primeiro round, aos 2 minutos e meio, a metade do primeiro round. Cara, não acho que seria a luta para ele voltar contra o Rafael Fiziev. Não era a luta para ele voltar, mas que seja feita a vontade do UFC aí, porque é um lutaço. E também, vamos falar a verdade, a carreira do Charles foi construída em momentos como esse, né? Como foi com o Justin Gage, como foi com o próprio Dustin Poirier. Então não é como se ele não tivesse chance de vencer o Fiziev. Só é uma luta ruim. Estrategicamente é uma luta ruim, beleza? A gente tem que lembrar que o Rafael Fiziev lutou contra o Rafael dos Anjos, por exemplo, porque a primeira coisa que eu penso estilisticamente, o Charles pode lutar com ele em pé? Eu acho que se for lutar com ele em pé, vai tomar na caixa, tá ligado? Vai tomar na caixa. Então ele tem que botar pra baixo. Quem conseguiu botar ele pra baixo? Ele não lutou com nenhum cara excelente de wrestling, né? O Rafael dos Anjos é um cara bom de queda e a gente tem que lembrar, não conseguiu colocar ele pra baixo. Isso foi em 2022, o Rafael dos Anjos era um pouco mais novo, né? O Rafael dos Anjos era um pouco mais novo e não conseguiu botar ele pra baixo. Então ele tem uma boa defesa de queda. Eu nem tentei na época, eu fui burro pra caralho, eu nem tentei. Agora, será que o Charles vai conseguir botar ele pra baixo? A luta sendo 5 rounds dá uma sobrevida, dá uma chance. Se fosse 3 rounds, ele teria muito mais energia para defender as quedas. Agora, 5 rounds aumenta a chance do Charles, porque Rafael Fiziev, se você não lembra, cansou numa luta contra o Bob Green. Cansou de bater no Bob Green, beleza? Cansou de bater no Bob Green. Então, não é uma missão impossível, mas é uma missão
muito difícil. Meu brother, quero ver esse UFC Rio e, meu irmão, fique esperando aí. Pode haver novidades. Como main event, pode surgir aí algum lutador calvo nessa aí, beleza? Não sei adversário, não sei ninguém, mas pode ser que aconteça, beleza? Tamo junto, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, muito obrigado, tamo junto. Os